Bom, vou compartilhar então o que eu fazia e o que eu estou fazendo agora para registrar o homeschool das crianças. É um assunto que muita gente já me perguntou, que quando eu postei aqui perguntando o que a galera fazia, pesquisando, todo mundo queria saber e depois falaram, depois dá um feedback se você encontrar alguma coisa que seja viável, porque a gente perde um tempo, né? Um tempão registrando todas as atividades do dia e como que a gente vai depois acessar essas coisas que a gente registrou, né? Quando eu não tinha internet ainda, eu fazia tudo num caderno, eu vou mostrar para vocês como eu fazia. Mas agora que chegou a internet, eu queria ter isso de alguma forma na nuvem ou em algum lugar que eu pudesse acessar, tanto aqui quanto na cidade, e que eu pudesse ver, no ano tal, o que eu fiz, que materiais que eu usei com cada filho. Então, que fosse uma coisa mais fácil de pesquisar e não uma coisa assim que fica guardada, você arquiva lá um planner, um caderno e depois nunca mais toca naquilo, porque você não tem como encontrar as informações. Então, eu costumava registrar assim. Por algum tempo eu fazia em colunas por filho, mas depois ficava muito apertadinho, né? Com 4 aqui, não cabia direito. Esse é uma agenda normal, né? Um planner normal. Não era aqueles específicos para homeschool. Eu já usei também o específico para homeschool, mas eu me adaptei nesse e por muito tempo usei assim. Eu registrava a atividade, né? Então, o que a gente fez lá? Sistema digestivo, colorir e identificação. Todos fizeram junto. E por filho também. A Júlia fez lições de matemática 2B. Ou o Daniel fez alegria da matemática. Então, eu ia marcando o que cada um fez naquele dia, as páginas, e aí ficava registrado no dia. Quando acabava o ano, eu empacotava essa agenda junto com os outros materiais que eles fizeram, as apostilas terminadas, e não tinha mais acesso a isso, ficava guardado lá no depósito. Mas não estava muito prático, né? Não estava muito prático esse jeito, e foi isso que eu comecei a pesquisar. Então, já tem umas 3 semanas que eu comecei a pesquisar uma série de aplicativos, de sites, tanto do Brasil como de fora do Brasil, que pudesse me facilitar o registro das crianças, que eu conseguisse fazer ali na hora, enquanto eles estão fazendo atividade, eu já marcasse, fulano fez isso, o outro fez aquilo, página tal, e aquilo ficasse pronto no final da minha manhã de estudos, tudo tivesse organizado, marcado, e eu não precisasse gastar um tempo registrando, ou depois ter que ficar lembrando o que foi que eu marquei. Bom, então, chegando à conclusão, o que eu decidi usar, eu vou mostrar aqui para vocês, foi esse aprovado. Por quê? Ele é um aplicativo para registrar os seus estudos pessoais, de uma pessoa só. Então, você põe lá o que você estudou, ele tem ciclos, você pode cadastrar o tempo que você gastou em cada um, eu vou mostrar depois como é que eu faço. Só que o que é legal dele, que foi o diferencial entre todos os outros, eu consegui fazer uma forma de cadastrar as crianças separadamente. Eu coloquei as crianças como se fossem uma matéria. Então, em vez de colocar já logo as matérias, eu coloquei Júlia, Laila, Daniel e Pedro. Quando você faz assim e você entra naquela matéria, você ainda tem a opção de cadastrar o recurso que você usou naquela matéria. Então, dentro de Júlia, Laila, Dani e Pedro, eu podia cadastrar, em vez de recurso, as matérias mesmo. Português, matemática, o Classical Conversations. E aí, isso me deu mais opções. Então, eu poderia... em português a gente faz a apostila tal, faz ditado, faz leitura, faz... Então, dentro do recurso, eu podia colocar, várias opções do que eu uso para cada matéria por filho. E ele, no final, vai me dar um relatório, então, também. No Júlia, que seria uma matéria, ele vai dar, a Júlia estudou tanto tempo, naquele dia, naquela semana, naquele ano, estudou tais e tais apostilas. Então, ele vai me dar um relatório bem completo, que eu posso acessar de qualquer lugar também, e tá sempre à mão. Vou mostrar ele por dentro agora. Bom, eu vou mostrar aqui, então, entrar nesse aprovado, para mostrar como é que funciona, né? No dia a dia, a gente coloca iniciar atividade, põe lá no manual, você escolhe a criança que você vai cadastrar, atividade da Júlia, por exemplo. Aí você pode rolar tudo aquilo que você já cadastrou de recursos. Então, você tem que gastar um tempinho aí para cadastrar tudo que você vai usar naquele ano. Você pode colocar depois, não tem problema. Mas você já cadastra ali as apostilas que você está usando, material para cada matéria. Então, de história, de inglês, de português, de matemática, você vai cadastrando. Então, daí eu vou cadastrar aqui uma de matemática. A data já vai colocar o dia de hoje, mas eu posso mudar. Esqueci de cadastrar ontem. Eu posso voltar a cadastrar uma coisa de ontem ou da semana passada. Você coloca o tempo que você usou, que a criança usou para fazer a atividade, e pode pôr até mais informações. Então, eu geralmente coloco a página, o capítulo, lição, ou alguma observação, né? Achei que precisa melhorar nisso. Aquela atividade cadastrada. Depois é só colocar da outra criança. Então, vou cadastrar uma agora da Laila. Então, você procura lá de novo, vou cadastrar uma atividade que ela fez hoje, de português.
Então, foi uma apostila do volume 1, lá da família de trigo, e ela gastou esse tempo para fazer, 15 minutos. Então, eu vou colocar lá, foi o capítulo tal, e eu posso colocar informações extras que me interessarem. Por que que é importante isso? Porque daí eu posso voltar lá depois e rever, né? Ah, não, ó, naquela época ela estava com dificuldade nisso, ou ela fez aquilo, então eu preciso reforçar em alguma atividade, então eu posso registrar esse tipo de informação também. Poucos aplicativos me davam essa opção, então eu achei legal por causa disso. Aí, vamos cadastrar mais um aqui para vocês verem como é que é. Então, o Pedro, eu cadastrei algumas coisinhas que ele costuma fazer. E aí você pode pôr de tudo, né? Desde devocional, atividade extra lá fora, tempo lúdico, tempo ouvindo leitura da família. Então, você pode cadastrar de tudo aí. Não precisa ser uma matéria que existe, né? Você pode inventar suas matérias. Então, ele ficou 10 minutos fazendo essa atividade, fez essas páginas. E aí eu posso pôr uma informação que ele está com alguma dificuldade em algum número específico ou daquela lição. Posso colocar a quantidade de acertos. Então, embaixo ele tem até a opção de colocar acertos e erros, mas daí você tem que pagar. Então, essa é a parte livre do aplicativo, que você não precisa pagar nada, você consegue usar tudo isso. Eu, particularmente, não acho que tem necessidade de você pagar as opções extras, os recursos extras que ele oferece. Então, aí fica salvo, ó, de cada dia, como é que foi. Cada criança tem uma cor, então isso facilita também para pesquisar. Ah, será que eu já cadastrei essa atividade? Você pode colocar os filtros e pesquisar por criança ou por matéria. Então, é bem prático nesse sentido. Eu vou mostrar agora como é que faz para cadastrar um filho, né? Você entra em matéria, aí você coloca lá o nome da criança, como se fosse o nome da matéria, né? Ele vai até aparecer várias opções. Então, um outro filho aí que eu não tenho, né? O 5º filho, vamos colocar aí. Daí, você entra no outro filho, né? No filho que você acabou de cadastrar. E em conteúdos, você começa a colocar, então, os conteúdos. Então, vamos adicionar aqui de inglês. Vamos supor que ele tem aula online, né? Então, a gente coloca aqui que ele tem aula online, porque depois você pode cadastrar que ele fez meia hora daquela aula, qual foi o assunto, se tinha tarefa. Português, vamos colocar uma apostila. E aí você vai pondo conteúdo por cada criança, bem personalizado. Então, isso que eu achei legal, dá para você fazer diferente para cada criança. A única coisa que é ruim, que não dá para fazer nele, é cadastrar várias crianças, porque na verdade são matérias, para a mesma atividade. Então, por exemplo, se eu fiz geografia com todos juntos, eu vou ter que entrar no de cada um e colocar geografia e o que eu fiz. Vou falar na prática agora, como é que eu faço isso? A maioria das vezes eu faço enquanto está rolando a atividade. Enquanto um já começou, o outro terminou, eu já vou marcando, ó, fez isso, página tal e tal. Mas nem sempre dá, tem dia que é aquela correria. Então, por exemplo, hoje eu não fiz. Aí eu peço para eles deixarem, então, a pilha do que eles fizeram em cada momento, né? Da Júlia, da Laila, do Dani. Então, hoje de manhã, eles estudaram isso. Aí eu venho aqui, pego a pilha de um, né? Pego a pilha da Júlia. Então, cadastro lá. Ela fez artes, já cadastro o bichinho aqui, a leitura que ela fez, o ditado. Aí vou pondo os capítulos de cada apostila, né? Da Laila aqui. Então, de cada apostila. E aí, depois só devolvo. Isso gasta, sei lá, 2 minutos, 3 minutos em cada criança, mais ou menos. Menos, acho. Acho que tudo eu demoro uns 5, 6 minutos para cadastrar tudo que eles fizeram numa manhã. Então, é assim que eu tenho feito. Tem mais uma informação que eu preciso compartilhar sobre esse aplicativo. Existem alguns pacotes de dados para comprar nele. Eu não acho que precisa comprar todos, porque acho que nem vai usar. Mas tem um especificamente que eu acho que vale a pena. Então, você vai aqui em loja e ele tem esse de revisão de estudos, tem o de planejamento de estudos. E todos eles, assim, são valores que você paga uma vez só. É um pacote. Então, tipo, é R$16, R$20. Não é uma mensalidade. Você paga uma vez só. Eu adquiri esse de planejamento de estudos e ciclos de estudos. Por quê? Porque ele que vai me dar a possibilidade depois de baixar uma planilha completa do que foi feito no ano. Então, eu comprei esse pacote aí. Eu não lembro exatamente quanto foi o preço, mas foi coisa bem baratinha. Você adquire uma vez só e aí você tem acesso. Isso faz muita diferença depois quando for entrar no site. Eu vou mostrar para vocês. Se seu filho já é maior e já estuda sozinho, talvez ele mesmo possa fazer os próprios registros. Aí talvez valha a pena comprar os outros pacotes também. Mas por enquanto são funções que eu não tenho como explorar com eles, com os 4 pequenos. Então eu decidi não comprar, só adquirir esse que vai me dar outras possibilidades. Pelo site do aplicativo, então, a gente consegue ver algumas outras funcionalidades que são bem legais também. Então, você entra lá com o seu login no site dele, ele já mostra todo um histórico do que foi feito naquela semana, naquele dia, naquele mês, por matéria, por conteúdo. E aí você pode, então, vendo algumas coisas, principalmente desse pacote que eu comprei, que foi sobre
mais sobre o histórico, né? Então, ele tem um calendário aqui, então ele mostra os dias que a gente estudou. Dia 16 aqui no caso, né? A gente não estudou porque foi aniversário do papai, a gente fez uma programação diferente, mas esses foram os dias de janeiro que a gente já estudou, então ele tá marcado aí. E ele vai mostrando, então, aqui quanto tempo foi gasto em cada matéria ali. Ele também tem esse histórico, e aí que é bem legal, que são os filtros. Então, eu tenho a opção aqui de escolher filtrar por matéria, no nosso caso, filtrar por filho, né? Então, eu posso escolher aqui um filho, no caso a Júlia, e também definir que data que eu quero filtrar. Eu quero saber todas as matérias que a Júlia já estudou até agora, e aí ele vai me dar esse relatório que tem as horas de cada conteúdo que ela fez. Então, a corzinha vermelha aí, no caso, é a Júlia, né? São vários conteúdos diferentes, mas é tudo em relação à Júlia. E você pode, então, exportar isso numa planilha do Excel. E aí você pode armazenar depois no final do ano, no final de cada mês, aí fica a critério de cada um. Vamos colocar, por exemplo, aqui da Laila também. Então, vamos filtrar, eu quero saber uma matéria específica, quero saber quanto tempo a Laila gastou esse mês ou esse ano com essa matéria. Então, eu posso colocar aqui, né, matemática, filtrar no mesmo período de tempo, né, porque a gente começou esse ano, eu zerei o aplicativo esse ano. Então, vai me dar lá o quanto a Laila gastou numa matéria, numa matéria específica. Então, fica aí a minha dica para registro. É um aplicativo gratuito, então você não precisa gastar nada para registrar. A única coisa, se você quiser esse pacote de dados que dá um pouquinho de coisas a mais, e aí você vai pagar, então, um pouquinho ali para ter esses filtros e poder ter esse registro final do ano com todas as matérias, com esse gráfico que ele gera. Eu acho bem legal, bem útil, está sendo bom para a gente e acessível ao nosso bolso. Outra coisa que eu implementei também foi o timer aqui, porque as meninas agora estão começando a demorar em algumas atividades, ficam enrolando, então eu achei que seria legal elas mesmas poderem ver e também para eu registrar, né? Quanto tempo a gente gastou em cada matéria. Então eu comprei um para cada um aqui, ele é bem simplesinho. E aí você dá o start, o stop e ele vai marcando. Quando elas terminam, elas mesmas param e falam, ó, fiz em tanto tempo, mãe, a matemática. Aí eu vou lá e marco. Então ele é bem legalzinho assim e fica aqui na mesa para eles usarem. Aí quando você segura os dois aqui, ele reseta e liga de novo. Então a gente está usando isso aqui também para marcar o tempo de estudo de cada matéria.